Um dia eu fui numa casa de uma pessoa e essa pessoa, né, nos recebeu, eu e meu esposo. E, gente, sério, eu nunca vi tanta sujeira. Não era um negócio assim que você não tem como não reparar, tá? Não tinha como. Piso muito sujo mesmo, sofá cheio de resto de bolacha, salgadinho, papel espalhado na casa toda. Gente, foi um negócio assim terrível. E nós tínhamos falado que íamos ficar lá, né? Era entre 1 e 3 dias. Mas seria mais provável para os 3 dias. Mas quando eu cheguei naquela casa e eu vi a situação, né? Infelizmente, né? Tinha um bebê pequeno na época que eu só tinha o meu filho Nicolas. E eu não tinha condições de ficar com uma criança naquela casa, naquela situação. Né? Ele já estava andando, eu não tinha coragem de deixar ele no chão, né? Não tinha coragem, também não tinha coragem de falar com a pessoa. E a pessoa, né, que nos recebeu, ela não se importava. Literalmente, ela não se importava nem um pouco. Ela sentada no celular, mexendo no celular, como se estivesse tudo bem, como se aquilo ali para ela fosse algo assim do dia a dia, fosse normal, né? E eu fiquei um bom tempo refletindo sobre aquela situação. Depois, né, que eu saí de lá, eu fiquei apenas um dia, não consegui ficar mais do que isso. Mas eu fiquei refletindo como existem tantas pessoas que realmente elas se acostumam com a sujeira, com o lixo. Eu não tô falando de uma casa habitada onde tem criança, que tem bagunça mesmo, sempre vai ter um papelzinho no chão, alguma coisa assim. Não, gente, eu tô falando de algo que não tem como você conseguir conviver com aquilo. Mas existem pessoas que conseguem. Eu não sei se ela tá tão cega, talvez espiritualmente, mentalmente, mas ela não consegue enxergar. Mas por que eu gostaria de falar com vocês a respeito do lixo, né? O lixo ele tem o seu devido lugar. Não só nesse caso, mas em qualquer outro caso, o Espírito Santo falou comigo ontem através de uma aula de CFC que eu estou fazendo e tem a parte de meio ambiente. E lá tá falando sobre toneladas e toneladas de lixo que são recolhidas todos os dias, justamente por isso, porque as pessoas não têm a consciência de que o lixo tem o devido lugar. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no coração a respeito das nossas vidas, né? A partir do momento que você aceita Jesus, né, que ele começa a fazer morada ali dentro de você através do Espírito Santo, o Espírito Santo ele quer fazer uma faxina, né? Ele sempre quer tirar tudo que não louva, tudo que não é bom para nós, né? Tudo que não é bom para o outro, né? Como falta de perdão, inveja, enfim, tantas coisas que a gente precisa ali realmente se limpar para que a gente consiga ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor e realmente seguir o exemplo de Cristo. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, primeiro serviu de exemplo pra mim, tá? E por isso que eu decidi vir aqui realmente fazer esse vídeo pra poder conscientizar que muitas vezes a gente vê o outro, mas não olha pra dentro de nós, né? É muito fácil a gente olhar as pessoas, ver a vida das pessoas, julgar a vida das pessoas, mas não olhar para nós, para dentro de nós. E esse é o nosso maior objetivo, né? Ser exemplo de Cristo, né? Ser uma pessoa melhor. Mas vamos lá. A partir do momento que o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de você, ele quer fazer uma limpeza. E a gente tem algumas atitudes, às vezes meio que inconscientes, de não querer deixar que ele tire aquilo de nós, tá? Então, por exemplo, você tem um vício, você sabe que você tem esse vício e o Espírito Santo tá lá. Olha, vamos tirar, né, esse vício daqui, esse vídeo de rede social, vamos tirar esse vício daqui de pornografia, vamos tirar esse vício daqui de bebida, de amizades erradas, de lugares errados, vamos tirar esse vício de cigarro, né, de drogas, vamos tirar. E aí você fica assim, não, mas eu ainda não consigo, eu ainda não tenho força, eu ainda isso, eu ainda aquilo, sempre de repente dando uma desculpa. Eu falei um vício, mas pode ser qualquer coisa, sabe?
uma falta de perdão. De repente tem alguém que você acha que ficou estranho com você, estranha, e você fica, né, protelando para falar com essa pessoa, e de repente às vezes nem aconteceu nada. Pode ser. Mas de repente tem alguém que você precisa falar, né, do amor de Jesus, que o Senhor está te incomodando, obviamente no sentido bom, para você ir lá, crescer, né, e falar com essa pessoa. Porque todas as vezes que a gente faz algo que Deus manda a gente fazer, nós crescemos, nós evoluímos e nós aprendemos. E aí você fica sempre meio que, sabe, eu vou tentar fazer aqui, tipo assim, ah não, esse aqui é meu pecado de estimação, esse aqui é o meu lixinho de estimação. Só que quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, como eu falei, ele quer fazer uma limpeza na casa. Lembra aquele que abrir a porta, aquele que quando eu bater, abrir a porta, eu vou entrar, se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Eu falei nas minhas palavras, mas quem conhece a passagem sabe, né? Eu vou tentar deixar aqui para vocês. Então, quando ele entra, se fosse você entraria numa casa para comer em uma mesa, em uma casa que está totalmente suja, imunda, como que você ia se sentir? Primeira coisa que eu gostaria de fazer quando eu estava lá naquela casa era limpar tudo. Esse foi o meu primeiro, eu falei, acho que essa pessoa tá doente e ela precisa de ajuda, né? Então, a minha primeira vontade foi essa. Mas quando eu fui conversar, né, pra perguntar, né? Eu não gosto de fazer nada antes de perguntar. A pessoa falou pra mim, não adianta. Você vai limpar hoje e quando for daqui 2 dias vai estar tudo igual. Porque a gente já tentou fazer isso. Então, assim, mais uma lição. A gente precisa tirar os lixos, identificar quais são os lixos que a gente tem, emocionais, físicos, lixos também, eu tô falando lixos, tá, gente? Mas são alimentos que fazem mal para o nosso corpo. Todos os tipos de lixos que nós identificamos na nossa vida, vícios, né, jeitos de ser que a gente precisa mudar. E realmente colocar isso como meta na nossa vida. Falar, Espírito Santo, eu quero mudar isso. Ó, eu tenho esse pega o caderninho, né? Eu até ganhei esse caderninho aqui da minha sogra. Ele é uma gracinha, gente. Tem post-it, é bem, bem lindo. E aí eu tô anotando todas as ideias que o Senhor, né, coloca pra mim, sonhos, né, coisas que eu tenho, e tem sido uma bênção. Então, pega um caderninho, anota. Olha, seja sincero com você mesmo. Primeiro ponto. Seja sincero, sincera com você mesma. Anota tudo. Olha, eu sou egoísta. Eu sou uma pessoa que não consegue perdoar o outro. Eu sou uma pessoa que gosta de fofoca. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. É o que você é o que você está sendo, na verdade, né? O que você é aquilo que o Senhor projetou para você. E aí você coloca lá no papel e fala com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu te apresento aqui, ó. Tá aqui. Os meus defeitos, as minhas falhas. E eu sei que o Senhor tá morando aqui dentro de mim. Então eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser mais essa pessoa aqui. Sabe? Eu quero realmente que o Senhor me transforme. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Sabe? E realmente começar a deixar o Espírito Santo limpar, né? Tirar do caminho tudo aquilo que tem te afastado de Deus, porque o pecado, a sujeira, ele nos afasta de Deus, né? Quando a gente sabe que pode mudar, é diferente de uma pessoa que é recém-convertida. A gente já tem, sei lá, 10 anos, 15 anos, 5, não importa. Eu tenho tantos anos de conversão, mas e mesmo assim eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então isso não é bom. Isso não é bom. Então a gente precisa realmente querer mudar, querer deixar o Espírito Santo tirar o que precisa ser tirado, mudar o que precisa ser mudado e deixar a casa limpa, sabe? Realmente se tornar uma pessoa melhor. Isso é o que
faz a diferença. Isso é o que mostra que realmente nós somos, nós seguimos o exemplo de Cristo e que nós somos pessoas melhores. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu estou muito grata a Deus pela minha família, pelos meus filhos, né, pelo meu casamento, meu esposo. E o Senhor, Ele tem trabalhado em mim para que eu seja uma pessoa melhor. Eu estar aqui falando com vocês a respeito disso, né, sobre, né, que o lixo ele tem o seu devido lugar, que é no lixo, a gente tem que ter essa consciência, né, deixar isso lá guardadinho na nossa mente. Eu estou muito feliz de poder passar essa mensagem para vocês e que Deus abençoe. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Vai ter uma série de vídeos aqui, né? Um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Então vai ter uma série de vídeos. Então se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo. Os vídeos provavelmente vão ser nesse formato assim, sem cortes, porque eu não tenho muito tempo para ficar editando todos os vídeos. Pode ser que um ou outro eu